Fala pessoal, aqui é Igor da Fundamento Cripto e hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância quando a gente fala de criptoativos, que é a questão de interoperabilidade. No caso, hoje aqui a gente vai falar sobre interoperabilidade com bridges. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo aqui. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre interoperabilidade com bridges. Então, aqui um breve sumário, tá? O que são bridges? Por que usar uma bridge? Algumas classificações aqui por fator, por mecanismo. E aqui alguns exemplos aqui dos tipos de mecanismo que existe. Vamos dar alguns exemplos aqui. O Locked Mind, o Burned Mind, os swaps atômicos e a mensageria. Aqui só um breve disclaimer, a gente vai falar de alguns criptos ativos aqui, mas nada disso aqui é recomendação de compra, é apenas exemplos para estudo de vocês. Então, o que é uma bridge? Uma bridge aqui, a tradução em inglês é basicamente ponte. Mas ponte de quê, né? Então, quando a gente pensa numa cadeia, numa blockchain, uma DLT qualquer, a gente chama ela aqui, ó, uma chain A. E a gente tem aqui uma chain B. Elas estão separadas, elas são duas ilhas, na verdade. Tem uma ilha B e uma ilha A. Então, você precisa de uma ponte para poder conectar essas duas ilhas. Geralmente, a gente chama de ilhas de liquidez. Então, você precisa de uma ponte, e é aí que está a ideia das bridges, de interoperabilidade, você interoperar entre cadeias, você trazer liquidez de uma para outra e conseguir aproveitar o que tem de bom em uma, o que tem de bom em outra. Aproveitar serviços que essas duas podem prover, só que elas não proveriam sozinha, né? Você teria que ter uma conexão entre elas para poder ter uma maior eficiência aí de capital. Então, essa aqui é a ideia de bridge aí, de onde vem o nome, e no contexto aqui de criptoativos. E ainda seguindo aqui, o que é uma bridge ainda, né? De um modo mais, falando de um modo mais técnico, é um nível abstrato, pode-se definir uma ponte, uma bridge, né? Como um sistema que transfere informações. Então, aquela pontezinha lá, ela transfere informações entre duas ou mais DLTs. No caso aqui, comumente, o pessoal costuma ver aí as blockchains fazendo esse tipo de processo aí, que são as DLTs mais comuns, né? São os projetos que usam blockchain, que tem as DLTs mais comuns aí. Então, nesse contexto, informação, o que significa informação? Informação pode ser várias coisas, pode ser um ativo, pode ser dados, pode ser uma chamada de contrato, pode ser uma prova de verificação, uma prova criptográfica, ou um estado de uma cadeia. Tá? Então, essa que é a ideia aqui da bridge de uma forma mais técnica. E ainda se aprofundando um pouquinho mais ainda no que é a bridge, uma bridge ela pode ter vários componentes, tá? Então, aqui é o componente de monitoramento, passagem, retransmissão de mensagem, consenso e assinatura. O monitoramento nada mais é do que um ator, né? Um sistema que vai ficar lá, pode ser um oráculo, ó, pode ser um validador, um retransmissor, que fica monitorando lá o estado da cadeia de origem. Para quê? Para quando aquele estado mudar, ele tomar uma devida ação. Então, aqui, passagem e retransmissão da mensagem. Depois que esse ator, esse monitoramento aqui, recebe um evento, ou seja, mudou alguma coisa, ele precisa retransmitir. Ele faz a transmissão da informação da cadeia de origem para a cadeia de destino. Ou seja, aconteceu uma ação, ele vai executar o que tem que ser executado depois daquela ação, depois daquele evento. Então, aí você precisa do consenso também. Em alguns modelos de bridges, é necessário o consenso entre os atores que aprimoram a cadeia, ou seja, tem um ator de um lado e um ator do outro, né? De um lado, um está de um lado da ponte, o outro está do outro lado da ponte. Por vezes, você precisa do consenso entre os dois para transmitir essa informação com eficiência aí, para a cadeia de destino, né? Da cadeia de origem para a cadeia de destino. E uma assinatura, né? Os atores aí precisam assinar criptograficamente, individualmente, ou como uma parte de um grupo, as informações enviadas de uma cadeia de destino para uma cadeia recebedora aí, né? Uma cadeia de origem. Então, essa troca de informação ali precisa de uma assinatura criptográfica entre elas para poder acontecer, tá? Justamente para evitar fraudes. Mas mesmo assim a gente vê recorrentemente aí ataques em bridge, justamente porque geralmente é o ponto fraco ali dos criptoativos, é um deles, né? Justamente porque por vezes
está de modo centralizado, não está de modo descentralizado, essas bridges geralmente são atacadas. Os hackers procuram muito elas, porque é ali que trafega toda a liquidez do sistema A, da chain A e da chain B. Então, é o ponto único de ataque, né? É melhor você atacar aquela ponte do que tentar atacar todos os outros computadores. Então, é o ponto de fragilidade é a ponte. Então, por que usar uma bridge? Então, uma bridge ela permite transferir tokens, né, ativos, dados, entre uma DLT para outra. Então, você consegue transferir dados de uma DLT para outra, essa que é a ideia, você consegue transferir liquidez de uma para outra. Então, esse é o motivo da gente criar bridges, apesar de todo o risco. E essas bridges, né, ela é uma combinação, um conjunto, né, de L1, L2, sidechains, até bridges, né, esqueci aqui, etc. Né, outras DLT que possam existir, outras formas de cadeia que possam existir, mas o que eu quis dizer é o seguinte, você pode transferir de uma L1 para uma L1, você pode transferir de uma L2 para uma L2, você pode transferir de uma L1 para uma L2, e aí, sucessivamente. Eu só fiz aqui a combinação e nem fiz todas as combinações, só de L1 com L2. Então, você mistura aqui sidechain, uma bridge transferida com uma bridge, então você tem várias combinações que você pode transferir ativos de um lado para o outro, tá? Então, aqui, classificando as bridges aqui por fatores, né? Fator de segurança, velocidade, conectividade, eficiência de capital, statefulness também. Então, a segurança, né, as suposições de que a bridge ela tem confiança e privacidade, tolerância a agentes mal intencionados, segurança de fundos do usuário e reflexividade, tá? Tem velocidade, a gente pode classificar ela pela velocidade também, latência para concluir a transação, bem como garantir a finalização. Conectividade, seleção de cadeias de destino para o usuário e para os desenvolvedores. Tem que garantir também, né, a eficiência de capital, a economia em torno do capital necessário para proteger o sistema e custo de transação para transferir ativo. E o statefulness, aqui, é a capacidade de transferir ativos específicos, sendo mais complexo, e ou executar chamadas de contrato de cadeia cruzada. Então, aqui são alguns fatores aqui que a gente pode entender uma bridge, classificar ela por esses fatores também. Umas vão ter mais velocidade ou mais segurança do que outras, mas tudo está nesses parâmetros aí. E aí, classificando elas agora por mecanismo, que é o que a gente vai ver alguns exemplos. Então, você tem aqui o lock and might, você tem o burn and might, você tem um swap atômico, e temos aqui o esquema também de mensageria, tá? Essa de mensageria aqui, podemos classificá-la também como uma bridge, mas a gente vai ver que é um pouquinho diferente aqui dessas outras três aqui, essa aqui, né? Então, o lock and might é o seguinte, essa ponte, né, ela bloqueia ativos da cadeia de origem e cunha ativos na cadeia de destino. Então, você cunha ativos na cadeia de destino e bloqueia na cadeia de origem. Tá? A gente vai ver um exemplozinho, vai ficar mais fácil de a gente entender de todos esses aqui. Aqui tá alguns exemplos, tá? Que fazem desse tipo aqui. O burn and might, essa ponte queima, né? Ela queima o ativo na cadeia de origem, da onde ele está saindo, o ativo é queimado, e é cunhado ativos na cadeia de destino. Alguns exemplos aqui também. Open e across. Esses aqui. E assim, qual que é o problema disso aqui tudo, né? O problema desses mecanismos é que, por vezes, eles são centralizados. Aí você depende de uma empresa, que faz esse processo de queima e mineração, e aí é onde dá o problema, porque uma empresa, geralmente, ela tem os computadores dela ali centralizados, e aí os hackers vão lá e atacam esses computadores centralizados, fica mais fácil o ataque, tá? Então, esse aqui é o ponto falha aí das bridges. E os swaps atômicos, aqui são um pouquinho mais seguros, mas essas pontes, né, elas trocam ativos na cadeia de origem por ativos na cadeia de destino. Geralmente, eles são confiáveis porque depende de um contrato inteligente, executável, para as trocas dos ativos, eliminam a exigência de um terceiro. Esse terceiro é essa empresa que eu falei aí, que geralmente é centralizada.
Então, elimina a necessidade de um terceiro confiável necessário no mecanismo de lock in mind e burn in mind. Então, aqui está alguns exemplos de swaps atômicos. E a de mensageria é basicamente quando a gente tem lá as trocas de token aí usando o Cosmo IBC ou a Polkadot XMP, que são protocolos aí que existem aí dentro desses dois ecossistemas. E aqui, para a gente ter alguns exemplos, a gente tem aqui o Lock and Mind, é só a gente imaginar, a gente tem aqui a pontezinha. Então, como é que funciona aqui o Lock and Mind? Imagina você está de carro, né, querendo passar por essa ponte, e aqui você está na cadeia A, e aqui tem a cadeia B. Só que simplesmente você não pode chegar aqui e passar com o carro direto por essa ponte. Então, o que acontece? Você chega nessa ponte, você deixa o seu carro aqui, veja, o carro é o mesmo. Você vai lá do outro lado e pega outro carro. Meio que você atravessa a pé aqui na ponte, né? Você vai atravessando a pé aqui na ponte aqui, vai lá e pega outro carro. Então, você mudou de uma cadeia para outra. O seu ativo aqui, nesse caso, aqui está sendo representado pelo carro, né? Então, você deixou um aqui e pegou o outro lá do outro lado. Essa que é a ideia da ponte Lock and Mind. E tem a Burn in Mind, que é o quê? Você, de um lado, você é até curioso, né? Se pensar assim, né? Mas no caso aqui do carro, aqui, você vai lá e mete fogo nele, aí vai andando a pé aqui e pega outro, né? Claro que isso aqui é uma analogia, né, pessoal? No mundo real isso não funcionaria, mas é uma analogia aqui para entender, porque dentro dos criptativos você pode queimar aqui e criar lá, né? Depois você queima ele aqui e cria ele do outro lado aqui, ó. Né? Então essa aqui é a ideia aqui do Burn in Mind. E aqui o Atomic Swap, basicamente você tem ali o carrinho desse lado aqui, você muda aqui, né, para um outro carro aqui, que pode ser cores diferentes, mas tem as mesmas características, né? E você vai estar dentro da mesma rede aqui, fazendo essa transferência aqui. E aí esse contrato aqui, essa ponte aqui, que tem aqui no meio, na verdade, por vezes, é por contrato inteligente. Nas anteriores aqui, o risco é que, por vezes, são empresas. Aí, empresas centralizadas, né? Vamos botar assim. E aí o risco é maior. Aqui, por ser contratos inteligentes descentralizados, né? Aí o risco é menor, tá? Então, esse é o Atomic Swap. E que tal o resumo dos três que eu mostrei até agora, como é que funcionaria, né? Você trava um de um lado, cria outro do outro. Lock and Mind. O Burning and Mind, você queima de um lado, cria do outro. Quando você quiser vir fazer o contrário, você faz a mesma coisa, né? Você queima aqui e cria aqui. E o swap aí, você troca o ativo de fato, o contrato inteligente. E aí, por último aqui, que é a mensageria, só para a gente ter uma noção, um exemplo. No caso aqui, a gente tem dentro da Polkadot. Então, ali a gente tem ali as parachains, tá? São as blockchains ali dentro do ecossistema Polkadot. E aí você tem um protocolo que transfere ativo, informações, mensagens, que é o XMP. Ele consegue fazer isso aqui dentro da arquitetura aqui da Polkadot. Quando você vai para fora da Polkadot, aí você de fato precisa de uma bridge, né? Por isso que eu falei que era um pouquinho diferente aqui. O pessoal costuma chamar isso aqui de bridge também. Mas aqui o risco desse aqui, né, é totalmente diferente desse risco aqui. Então, são coisas diferentes, mas o pessoal costuma chamar de bridge também. E também entendo que não está errado também, não. Dá para entender dessa maneira. Só que o fato é que o risco são riscos diferentes, tá? Porque aqui já é um protocolo, já é descentralizado, funciona dentro da Polkadot aqui, não depende de um terceiro. Quando a gente vem aqui para bridges aqui, geralmente depende de um terceiro e tem sempre aquele risco, tá? Essa é a diferença aí. E dentro da Cosmo IBC, a ideia é a mesma. Beleza, pessoal? Aqui está algumas fontes para vocês consultarem. Esse aqui foi que eu usei aqui para realizar esse vídeo, deixar aqui para consulta para vocês. Aqui os nossos contatos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento responder para vocês de modo
mais incisivo, mais claro. Então, assim, agradeço aí por assistir esse vídeo aí e até a próxima.